Lição 2. Vem o fim. Textuário. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7:2. Verdade prática. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Leitura diária. Segunda, Ezequiel 7, 24-26. O fim é uma referência à destruição de Jerusalém. Terça, segundo Reis 21, 12-14. Deus anunciou a chegada do fim com mais de 100 anos de antecedência. Quarta, Jeremias 27, 6 e 7. Nabucodonosor foi constituído como o azorrague divino para açoitar Jerusalém. Quinta, Jeremias 26, 3. O livramento de Judá e Jerusalém pode acontecer se houver arrependimento. Sexta, segundo Crônicas 36, 14-16, a apostasia e a rebelião contra Deus resultaram na destruição da cidade e do templo. Sábado, Gálatas 6, 7. A nação de Judá precisava colher o que plantou. Leitura bíblica em classe. Ezequiel 7, 1-10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Introdução. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Tópico 1. Sobre a profecia. Ponto 1. Introdução, versos 1 e 2a. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim, verso 1. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia, segundo Pedro 1, 20 e 21. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Ponto 2. Extensão, verso 2b. A expressão hebraica Adamá Israel, para terra de Israel, verso 2, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, verso 2, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Isaías 11, 12, Apocalipse 7, 1. Ponto 3. Quando?
versos 3a e 8a. O agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, verso 5b. Eis que vem, verso 6b. Vem a tua sentença, verso 7a. Eis aqui o dia, eis que vem, verso 10. Tópico 2. Sobre o fim. Ponto 1. Sentido, versos 2b, 3a e 6. A palavra fim, do hebraico ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou ha-ketz, o fim, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Gênesis 6:13, Amós 5:18-20 e 8:2. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Ponto 2. Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, verso 2, agora vem o fim, verso 3, vem o fim vem, verso 6, eis que vem, veio a tua ruína, verso 10, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Ponto 3. A repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Naum 1:3. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, versos 3, 4, 8 e 9, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento, segundo Crônicas 36:16. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Eclesiastes 12, 13 e 14, Gálatas 6, 7. Tópico 3. Sobre o inimigo. Ponto 1. Já floresceu a vara, verso 10. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel 7:10. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as 3 principais, a mais aceitável é a que considerar essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, segundo Reis 17:3, Isaías 10:5 e 20:1. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém em Judá, Jeremias 27:8, 51, 20 a 24. Ponto 2. Reverdeceu a soberba, verso 10b. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos, segundo Reis 25:7, segundo Crônicas 36:17, Jeremias 52, 10 e 11. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia, Jeremias 51, 34, 55, 56. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje
Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Ponto 3. O rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, Nabu-kudurri-utsur, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nebuchadrezzar e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel, 26:7, 29:18 e 19 e 30:10. A forma alternativa é Nebuchadnezzar, Jeremias 27:6, 8, 20, 28, 3, 11, 14, 29, 1 e 3. A Septuaginta e Joséfo empregam a forma grega, Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, 625 a 605 a.C. Nabucodonosor reinou 43 anos, 605 a 562 a.C. Ponto 4. A Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica, Babi-ili, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilon, Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos. A palavra Kashdu, que significa conquistadores, era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Gênesis 11, 28, 31 e 15, 7. Isaías fala de babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo império. Isaías 13, 19, 47, 1 e 5, 48, 14 e 20. Conclusão. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Amém.